Shalom, bom dia. Vamos dar início à nossa meditação de hoje. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia e abrir comigo em Josué, capítulo 7. Diz assim: Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens de Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor à tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que me fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Tomaram-nos contentaram-nos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos teus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercaram e desarraigaram o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhe ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio. Ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as suas famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará por homem e homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sorte sobre a tribo dos Zeraitas. Fazendo chegar a família de Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá glórias ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora: o que fizeste? Não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata,
e uma barra de ouro de peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e trouxeram a Josué e todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo o povo com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois e seus jumentos, suas ovelhas e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor até o dia de hoje. Que palavra dura é essa de hoje? Chega a dar um aperto no coração. No capítulo 6, Deus, quando ele orienta que o povo passasse pelo Jordão e fizesse a destruição de Jericó, e ali ele fala que destruíssem todas as coisas, com exceção de Raabe, a mulher que havia ocultado ali, escondido os 2 espias que Josué havia enviado, mas que nada eles poderiam levar, nada, nem uma unha eles poderiam levar. Tudo haveria de ser destruído juntamente com aquela cidade. Então aqui no capítulo 7, uma família peca diante do Senhor, e por conta disso, Josué e seus homens perdem a guerra. Então Josué perde ali 36 homens do seu exército que havia ido para guerrear naquela cidade. Então Josué se prostra diante do Senhor juntamente com os anciãos, e ele fica triste, e ele começa a dizer ao Senhor: por que, Senhor, que tu nos fizeste passar pelo Jordão? Ficaríamos lá mesmo e estaria bom, mas nos trouxe aqui para morrermos. Então Deus responde para ele que alguém havia pecado diante do Senhor, e alguém havia levado consigo algumas coisas daquele povo, prevaricado as ordens do Senhor. Então é lançada a sorte cai sobre esse homem, e esse homem levou, por conta de uma atitude errada, uma grande maldição sobre a sua família, e ali toda a sua família, tudo aquilo que ele tinha roubado, todo mundo que estava na sua tenda, veja, apenas um homem, que no caso aqui foi Acã, apenas um homem pecou, apenas um homem tomou a decisão errada, e por conta dessa decisão errada, toda a sua tenda, todos os que estavam, filhos, mulheres, parentes, e tudo que ele tinha foi queimado, foi apedrejado. O que eu quero chamar a nossa atenção hoje é que escolhas erradas, decisões erradas trazem sobre nós consequências terríveis. Temos vivido no nosso país, na nossa cidade, consequências de escolhas terríveis das autoridades. Quantos hospitais estão lotados sem suprimentos básicos para fazer coisas básicas, atendimentos de emergência, por conta de decisões e escolhas erradas. Isso traz consequências. Então, que na nossa vida pessoal nós possamos buscar orientação, sabedoria ao Senhor para termos escolhas certas, escolhas que serão positivas diante de Deus. Que nós possamos meditar neste exemplo de uma escolha errada, uma decisão errada, uma decisão de não obedecer, e por conta da cobiça
ter pego aquela prata, ter pego aquela capa, ter levado ali a sua família e a si mesmo à morte. Nós possamos fechar os nossos olhos para a cobiça, buscarmos orientação a Deus em cada decisão que vamos tomar, para que essa decisão não se torne em uma maldição, em uma escolha errada, em uma decisão errada e traga terríveis consequências sobre as nossas vidas. Vamos meditar nessa palavra, que Deus venha nos dar um dia abençoado. Fique com Deus. Shalom, shalom.